Fala galera, tudo bom? Hoje é um vídeo um pouco diferente aqui que eu vou estar fazendo a respeito de algumas experiências que eu tive com alguns modelos de SSDs, né? Principalmente padrão M2 SATA e M2 NVMe. Já faz um tempinho que eu meio que não atuo muito na área da informática como técnico, mas vira e mexe aparece alguns bicos e eu acabo pegando esses trabalhos de vez em quando. Recentemente eu tive um certo problema com uma marca de SSDs. Não foi só um modelo, mas dois modelos dessa mesma marca, que foi a Data, tanto a linha SP580M como a que veio padrão em um notebook também de fábrica, um Nitro 5. Os dois modelos deram um problema muito rápido, em especial o SP580M. É um SSD padrão M2 SATA, né? Não é padrão NVMe, mas é um SSD que eu comprei. Primeiro por já ter um SSD da mesma fabricante no notebook, eu gosto de manter mais ou menos os mesmos fabricantes de algumas peças. Por exemplo, memória RAM, mantenho os pentes da Crucial de 16 GB. Os HDs, dou prioridade para Western Digital ou para Lexar. Crucial, eu também já trabalhei com eles em alguns notebooks, inclusive um outro notebook que eu tenho, um Dell modelo mais antigo, eu tenho o SSD da Crucial também, e é aquele modelo de entrada que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas a Data realmente foi dois SSDs em pouco tempo e zero garantia, tá? E acabou que deixei de lado e comprei outros modelos. Então esse vídeo aqui eu vou estar mostrando a minha experiência com SSDs. Não vou mostrar gráfico, não vou mostrar print aqui de algum desempenho, alguma coisa. Isso está valendo da minha experiência. Uma coisa é você ficar igual, tem N vídeos no YouTube aí dos caras colocando gráficos de teste de velocidade de SSD. É importante? Sim, com certeza. Mas uma coisa é o cara pegar um SSD, colocar ali na hora e fazer um teste. Outra coisa é uma máquina que já está com 1, 2, 3, 4 anos com esse modelo de SSD. E aí você realmente tem uma prova de que o modelo é bom. Às vezes, por exemplo, a gente pega aqui, vou começar com esse primeiro aqui, com o Crucial P3. Ele está invertido aqui no vídeo, mas o modelo é um P3 de 500 GB. Se você for olhar a ficha dele, ele talvez seja o mais barato de entrada, né, de uma marca mais conhecida. E nos reviews, o pessoal critica muito por ser memória QLC. Não vou entrar muito em detalhes, mas a memória QLC, entre aspas, ela é um pouco inferior à TLC. Se você não sabe a diferença, dá uma pesquisadinha rapidinho no Google, mas resumindo a quantidade de informações gravadas por célula no SSD. Normalmente, quanto menos informação, melhor a vida útil daquelas células, né? Consequentemente, melhor a vida útil do SSD. Mas, cara, mesmo sendo uma QLC, esse SSD aqui, ele é extremamente confiável. Para um usuário doméstico, é colocar e esquecer, entendeu? Pode usar sem medo. E até para alguns usos um pouco mais profissional, um cara que esporadicamente faz alguma edição de vídeo, vai ser um SSD que vai atender. Tem gente que critica, depois de uma certa quantidade de gravação, né, de um arquivo, se for um arquivo muito grande, costuma dar um downgrade na velocidade, uma queda na velocidade. Mas isso é comum em alguns modelos de SSDs, principalmente aqueles que não tem DRAM cache. Mas se for um uso esporádico, não tem por que comprar um SSD topo só para essa aplicação. O cara que faz isso aí só no final de semana, editar um vídeo da família para um aniversário, cara, vai ser um SSD que vai atender muito bem. O outro que eu costumo trabalhar bastante também, e esse eu sou fã, tá? É o
a linha da Western Digital, o WD Blue. Essa aqui é a série SN570, vai estar invertido no vídeo, mas SN570. Cara, esse SSD é excelente. Não esquenta muito, né? Não vou dizer que ele não esquenta, que aí eu tô mentindo, mas ele não esquenta muito. Normalmente aqui nos notebooks da Acer, a linha Nitro, como eles vêm um dissipadorzinho de calor, ele fica na faixa ali dos 43 graus e mantém nessa faixa, no uso contínuo. Talvez se for gravar algum arquivo maior, ele vai esquentar um pouquinho, mas também não vai ser lá essas coisas igual tem alguns SSDs, principalmente da Kingston, que chegam a bater 80 graus, né? Isso acaba reduzindo muito a vida útil do equipamento, no caso do SSD em si, né? Esse daqui colocar e seja feliz. É uma marca confiável, né? Acredito que tem um suporte de garantia bom também, apesar de que até hoje eu não precisei de acionar nenhum, mas com certeza acho que em relação à data deve ser bem melhor, que a data eu fiquei decepcionado. O outro modelo que eu também costumo trabalhar para instalar em alguns computadores. Só um detalhe, tá? Esse daqui já dá para colocar em servidor. Se for, por exemplo, um servidor onde você vai querer um SSD só para deixar o sistema, e ainda for um padrão Gen 3 ou Gen 4, cara, esse SSD aqui atende muito bem. Não precisa ser um modelo Red não, ou um Black da vida. Esse modelo aqui, o Blue, já atende com uma excelente capacidade. E até, na verdade, até o Crucial P3 pode ser usado em servidor, tá? Tem gente que mete o pau, colocou SSD de entrada em servidor, depois reclamou que queimou. Você pode usar SSD de entrada, igual esse daqui em servidor, pode ser a linha P3, P3 Plus, P5. Se for só para armazenar o sistema operacional, não tem problema, entendeu? É um SSD que vai atender do mesmo jeito como os demais. E no caso, né, de ficar só o sistema nele ali e os demais dados do servidor ficarem em outra partição com um HD ou outro SSD, aí sim esse modelo melhor. Essas linhas inferiores assim, né, que teoricamente tem um TDW de gravação menor, atendem perfeitamente. Inclusive eu já instalei até aquele Kingston A400, aqueles mesmos SSDs da padrão SATA, né, de 2.5, e cara, tá até hoje no servidor da empresa. E eu acho que o último teste que a gente fez no Crystal Disk, acho que estava dando 86% de vida útil, e é um SSD, acho que está lá desde 2018 e só está rodando o sistema. Todos os outros dados vão para os outros HDs, tá? É um SSD e utiliza algumas bancadas de HDs e funciona sem problema. O que prejudica um SSD desse daqui para usar no servidor é se você deixar o banco de dados nele também, que aí é toda hora regravando, principalmente se for um banco de dados com uma escrita e com a escrita e com a leitura muito constante. Aí realmente vai sacrificar muito a vida útil do SSD, mas se for só para o sistema, atende perfeitamente. O outro que também atende tanto para um usuário doméstico como para um servidor é esse daqui, a linha Black também da Western Digital. Vai ser uma linha também que vai atender do mesmo jeito, mesmo essa daqui que também não tem DRAM cache, mas é um SSD mais confiável e já é padrão Gen 4, né? Também tem ótimo desempenho aí nesse servidor para quem vai ter um uso doméstico convencional, para quem vai ter um uso doméstico mais que vai trabalhar com alguns programas de edição mais frequentes, né? Vai ser um SSD que vai atender também, tá? Então, uma coisa é a tabela, tirar print de resultado de SSD, outra coisa é a prática. Instalar SSDs em computadores de cliente, a gente começa a ver quais são os que dão algum resultado, né? E que vão ter um custo-benefício mais acessível. Felizmente, a gente sabe que não é fácil montar um computador bom, né? Principalmente por causa de preço de peças. Às vezes tem que
esperar muito tempo, aí quando você finalmente consegue, já não é um setup tão bom, atualizado, né? Então é difícil, tá? Mas atende, dá pra a gente conseguir bons desempenhos com esses modelos. Outra marca que eu gosto de utilizar muito e que o pessoal não conhece talvez muito bem, só que são SSDs extremamente confiáveis, é a Lexar, tá? Esse aqui já é um modelo M2 SATA, vai utilizar em algumas placas-mães mais antigas, em alguns notebooks, inclusive o meu notebook usa esse SSD aqui. Eu ainda sou da geração dos jogos de PC, né? Tenho a Steam, deixo alguns jogos para jogar final de semana, para dar uma distraída. Tá tudo aqui nesse cara. Ele vem funcionando perfeitamente. Não é um SSD que esquenta. A média de temperatura nele ali costuma ficar entre os 34 e 35 graus. Não oscila muito mais do que isso. É um SSD extremamente confiável. Além desse daqui, tá? Eu também tenho o SN620, é um SSD, só não tô com a caixinha dele, mas é um SSD excelente, cara. Quem tiver a oportunidade de usar um SSD da linha SN, se não me engano já tem a 710, que é a Gen 4, tem a linha acho que até 800, já é uma linha profissional mesmo, para uso até em equipamentos aí mais robustos, né? É um SSD que vai ter muito resultado. É uma marca que tem uma construção dos chips muito boa, então são chips de procedência confiáveis. Apesar de que não tem muito review na internet, infelizmente é uma marca que ela é um pouco mais apagada que as demais, só que é uma marca boa. Os dispositivos que já foram instalados aí, acho que só teve um que deu problema, mas acredito que foi por causa de aquecimento, um ambiente muito quente e nesse modelo especial ficava perto do processador, então acho que o SSD estava absorvendo muito essa temperatura, então ele realmente foi pro saco muito rápido que eu estou referindo em 1 ano e meio mais ou menos. Só que o Adata, esse daqui que também era o mesmo modelo, né, de padrão de M2 SATA, esse daqui, cara, durou 4 meses. E olha que é de uma marca conhecida, ó. A data, esse dá pra ver aqui que ele é um M2, né? M2 SATA. Esse modelo aqui, infelizmente, eu não recomendo. Onde eu coloquei, deu problema. Não sei se foi azar, mas para completar, aí a situação fica mais feia, né? O outro modelo que eu usava aqui no meu notebook também, a data queimou. Então assim, eu vejo que a marca, principalmente a data, talvez já não esteja tão boa assim como algumas pessoas falam, né, em alguns vídeos. Inclusive eu comprei o SSD da Data porque eu vi muitos reviews falando que era um SSD bom, que tinha um excelente custo-benefício. Não sei dizer da linha XPG deles, que é uma linha mais game, né? Mas esses modelos aqui, particularmente, não vou usar mais nem no meu computador e nem nos computadores dos meus clientes, tá? Que aí eu vou estar evitando a dor de cabeça. Esse daqui em especial, esse M2 aqui, o motivo de eu ter adquirido ele foi porque era um dos poucos M2 que eu sabia que tinha DRAM cache. Então, para o meu uso aqui, talvez fosse mais interessante, né? Mas acabou que com 4 meses deu problema. Então, não vou mais utilizar esse SSD. Na verdade, nem o modelo mais da Data. E principalmente pela garantia também, que os caras são muito ruins de responder, cara. Honestamente, não sei se vai ter algum fanboy da marca aí no vídeo, mas eu já tenho 2 modelos aqui que estão com problema. Então,
numa gama de modelos aqui de SSDs, igual eu mostrei aqui. Então não foi um modelo em específico, foram dois modelos diferentes e os dois deram problema. Já os que eu tenho aqui hoje estão com saúde excelente. E um detalhe, tá? No software da Data, mostrava que a saúde desses dois modelos estava 100%. Então, foi literalmente um dia eu estava usando, tá? E eu saí da mesa do computador para ir tomar um café. A hora que eu voltei, aquele tanto de erro na área de trabalho. Muitos programas crashando, erro de memória aparecia lá, né? E o Windows todo lento, todo bugado. Não sei como não deu tela azul, fiquei impressionado por não ter dado tela azul. E aí, depois da hora que eu reiniciei a máquina, já não foi mais nada. Então, acredito que realmente tem algum problema com esses SSDs. Questão de temperatura, tá? Antes que alguém fale, tava com um dissipador e thermal pad nos SSDs. Então, questão de temperatura, eu acredito que não tenha sido. Até porque também, além disso, tem a bandeja embaixo para refrigerar, né? Uma bandeja que eu mesmo fiz, usei 2 ventoinhas muito grandes. Então, a temperatura desse equipamento é muito baixa. Então, basicamente é isso, pessoal. É apenas eu tô passando para vocês aí um vídeo bem caseiro mesmo, mas mostrando o que eu tive de experiência com esses SSDs, quais que eu gosto e quais que já cortei da minha lista. Uma outra marca também que vale citar, que eu talvez não recomendo muito vocês adquirirem, é a Kingspec. Ele é um SSD muito 880. Tem gente que vai comprar, vai dar certo. Tem gente que vai comprar, vai passar um mês, ele vai pifar. Tem gente que vai comprar, vai passar 4 meses, vai pifar. Tem gente que vai comprar, vai passar 2, 3 anos e o SSD vai estar lá inteiro. E mesmo quem usa dissipador de calor também é a mesma situação desses daqui. Uma hora para outra morre. Então, é outra marca também que eu não recomendo, nem coloco nos computadores dos meus clientes. Marcas que eu recomendo, então, só para concluir o vídeo: Western Digital, Crucial e Lexar. Kingston e Samsung são marcas boas? São, só que tem um custo muito mais alto do que essas outras, entendeu? Essas três que eu falei são bem mais acessíveis e praticamente nos benchmark, né? Apesar de que eu já disse que eu não me comparo muito por isso, mas nos testes de benchmark eles acabam sendo quase que a mesma coisa. Então não tem por que investir caro num SSD que vai ter quase o mesmo resultado. Então o pessoal que compara muito o benchmark, atingiu, por exemplo, atingiu 5.000 megabytes de leitura, que é o caso desse daqui, né? Atinge até 5.000, aí pega um outro topo de linha lá que atinge 7.000. Na prática, vai mudar milissegundos, então tanto fez qualquer um dos dois. E isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Então, quando for escolher o SSD para o seu computador, olha se o seu uso realmente vai requerer um SSD de alto padrão ou se um SSD de entrada ou intermediário já vai te atender. Na maioria das situações já vai atender, até um de entrada. Então, pense nisso quando for montar um setup de um computador. Não fique se comparando só por tutoriais aí que mostra que X foi 30% mais rápido do que o outro. Honestamente, se você for comprar um SSD, ou você for até ter um uso mais contínuo dele, procure só aqueles modelos que, se você, por exemplo, jogar um arquivo ali de 16 GB, ele não vai ter um downgrade na velocidade. Se ele não der esse downgrade de velocidade, já está valendo. Já está valendo aquele modelo de SSD. Entenderam? Então é isso, galera. Fiquem com Deus aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa nos comentários aí a respeito de se eu conheço algum outro modelo, se eu recomendo para tal situação, às vezes específica, podem deixar no campo aí dos comentários a pergunta que eu visualizando eu vou responder. Muito obrigado.